Olá, seja muito bem-vinda a mais um estudo da lição da Escola Sabatina com elas. Nessa semana, o tema da nossa lição era Ame o Senhor, seu Deus. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com a sua família, com seus amigos, com os seus parentes. Nos acompanhe também nas redes sociais, no Instagram, que é @lição com elas. E que Deus abençoe mais uma vez o estudo da lição. Olá! Mais uma vez aqui no Lição com Elas. É um prazer estar aqui. Eu sou a Ana Brasil, falo de Sorocaba, São Paulo, e é sempre um privilégio falarmos um pouquinho da palavra de Deus. Que você e sua família sejam abençoados nesse estudo de hoje. Olá, eu sou a Mayara Brasil. Faz tempo que eu não venho aqui com vocês. Estou muito feliz de poder estar mais uma vez aqui nesse estudo, onde nós vamos compartilhar um pouquinho sobre a lição dessa semana, um tema que tocou muito meu coração, espero que tenha tocado de vocês também. Eu sou advogada, moro em São Paulo e muito bom estar aqui com vocês que estão em casa, cada uma no seu cantinho, para nós estudarmos juntas. Oi, gente, meu nome é Daniela, eu falo de Salvador, Bahia, sou formada em comunicação, sou criadora de conteúdo digital e é sempre um prazer estar aqui com vocês, né, com o pessoal da lição com elas, é um privilégio, de fato, e espero que vocês sejam abençoadas aí por mais essa lição aqui, tá bom? Olá, meu nome é Ariane Brasil também, para completar a fileirinha aqui dos Brasils. Eu sou formanda em jornalismo, eu sempre falo isso porque eu estou contando os dias, então eu sou formanda em jornalismo e eu estou morando aqui nos Estados Unidos. E é um privilégio estar aqui com vocês para mais um estudo da lição com elas. A lição dessa semana tem o título Ame o Senhor, seu Deus. E como verso para memorizar, a gente tem aquele verso de Deuteronômio 6:5 que diz: portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a sua força. E com esse verso em mente, eu queria fazer uma oração com vocês para a gente começar o nosso estudo. Querido Jesus, muito obrigada, Senhor, por essa lição, porque o Senhor tem cuidado de nós. Queremos te pedir que o Senhor abra a nossa mente e nos ensine aquilo que o Senhor deseja para cada uma de nós. Em nome de Jesus, amém. Pois bem, gente, este trimestre nós estamos falando ali sobre o livro de Deuteronômio e chegamos aqui nessa parte onde fala sobre amar o Senhor, seu Deus. E para mim, eu tenho muito claro isso na minha mente, que o centro do evangelho é o amor a Deus, realmente. E não é um amor como a gente acostumou aqui enquanto humanos, né? Que eu amo na medida que eu sou amada, né? Eu dou na medida que eu recebo. O amor de Deus, ele é totalmente diferente disso, porque a gente recebe um caminhão e devolve uma gotinha, uma pazinha desse amor todo. E essa lição me fez refletir bastante nisso. Legal que você já começou fazendo aquela comparação de quando a lição diz do amor a Deus, mas não é do jeito que a gente está acostumado aqui, né? De que eu amo da mesma forma que você me ama. Só que na lição, todos os dias enfatizou muito de que Deus, o amor de Deus é aquele amor que vem desde os seus pais, dos seus avós, desde antes mesmo do pecado entrar no mundo, e é um amor de todo o seu coração. E teve um dia na lição que foi dedicado só para isso, né? Porque o que é esse amor de todo o coração? Quando eu tento pensar na forma humana que a gente conhece, talvez eu imagine o amor de mãe, assim, não sou mãe no caso, né? Mas eu imagino que a minha mãe me ame de todo o coração dela, né? Então, eu acho que, porque na Bíblia, às vezes menciona muitas vezes esse quesito do amor de mãe, né? Mesmo que um dia sua mãe se esqueça de você, eu não me esquecerei de ti. Então, eu acho muito interessante o que seria esse amar de todo o seu coração. Porque nessa parte esse verso não está falando sobre Deus te amar de todo o coração dele. Ele diz, ame ao teu Deus de todo o teu coração. E o que será que seria isso, né? De amar a Deus de todo o nosso coração? Tenha certeza que eu a amo de todo o meu coração, sim.
Bom, realmente é interessante saber que o amor de Deus existe antes de nós mesmos, o amor dele por mim, por cada um de nós, existe antes mesmo de nós existirmos no ventre da nossa mãe. E é importante essa compreensão, porque, assim, amar por discurso, amar vai além da nossa fala, né? Vai além de um sentimento, é realmente ação. E Deus se mostrou amor em ação, dando Jesus para morrer por nós, dando esse evangelho para que eu e você para que a gente tenha realmente essa esperança de que podemos ser amados aqui e de que esse amor é eterno e através desse amor ele nos prepara uma vida sem esse sofrimento que nós temos aqui, sem essas experiências ruins que nós temos aqui. Então, esse é um amor de zelo, um amor de cuidado, um amor assim de que realmente de todo o coração. E é bem verdade que a gente não vai conseguir, talvez, corresponder a Deus com esse amor da mesma maneira, mas não podemos pensar assim ao ponto de não tentar amar a esse Deus que nos ama com tanto amor. E sim tentarmos fazer aquilo, olha, eu vou fazer porque Deus já me amou, porque eu já fui amada, já fui escolhida por Ele, e não para receber um amor, né? É maravilhoso, né, pensar sobre essa perspectiva, né, que você acabou de falar. Eu penso também que quando fala, né, que a gente deve amar a Deus sobre todas as coisas, né, deve estar acima de tudo, de fato, e de todos, né? Mas é interessante pensar que dentro desse amor que a gente ama a Deus, né, faz parte também amar o nosso próximo, né? Lá em João, ele fala, acho que, eu não sei se, fiquei em dúvida agora, se é em 1 João, acho que é em 1 João, que fala que aquele que diz que ama a Deus, mas não ama seu irmão a quem vê, né? É mentiroso, porque não pode amar a Deus a quem não vê, né? E não amar o seu irmão a quem vê. Então, eu penso que, apesar de podermos aqui falar várias coisas transcendentais acerca do amor, do que seria esse amor a Deus, eu penso que a gente pode personalizar isso, deixar, não só, personificar, desculpa a palavra, isso no nosso amor ao próximo. Deus, ele se sente representado nesse próximo. É importante a gente lembrar que lá em Mateus, quando Jesus está falando, né, da sua volta, e ele fala, né, daqueles que serão colocados à perdição e aqueles que vão ficar ao lado para a salvação, ele diz que essas pessoas, né, que foram destinadas à salvação, elas foram salvas, né, porque me deram de comer, me deram de beber. E aí as pessoas perguntam, mas quando eu fiz isso? Quando você fez aos meus pequeninos, né? Então, para além do amor, que a gente não consegue colocar em palavras, né, o amor para Deus, esse amor por um ser metafísico, eu acho que a gente pode personalizar esse amor no nosso próximo, naquele que está mais perto da gente, né? A gente pode ser esse exemplo, né, de Deus para os outros, né? E aqui, falando diretamente do amor que podemos demonstrar para com Deus, eu acredito que seja principalmente a gente fazer a sua vontade, né? A gente pode estar demonstrando esse amor aí. E um ponto que a Dani trouxe é sobre a gente dar vida a esse amor a Deus através do amor que a gente tem ao próximo, me fez pensar muito na lição de segunda-feira, quando a gente fala sobre temer ao Senhor. A gente tem muito essa questão do temor, do respeito, é algo que se preza muito, né? Então, você não pode orar de boné, você não pode ir na igreja de qualquer jeito, você tem que vestir uma camiseta para fazer uma oração, e então várias coisas, todas elas que têm esse aspecto do temor a Deus, e muitas vezes por conta deste temor, a gente utiliza o temor a Deus como uma ferramenta
para atacar o nosso próximo e não para amar o nosso próximo. E aqui eu quero que você que está em casa ouvindo e assistindo a gente, me ouça com todo carinho, com todo respeito, que é a forma como eu pretendo dizer isso agora. Muitas vezes, nós, enquanto corpo de Cristo, enquanto membros da igreja, nós atacamos pessoas que têm comportamentos que a Bíblia desaprova. Nós atacamos pessoas que não vivem a vida como nós acreditamos que elas deveriam viver, conforme a verdade que nós acreditamos é a verdade da Bíblia. É a verdade da Bíblia, mas nós acreditamos nisso, e às vezes outra pessoa não acredita, e nós tratamos essa pessoa com o temor de Deus, e esquecemos que Deus nos diz para tratá-las com o amor de Deus. O amor sempre vem primeiro. Sempre. Antes de Deus exterminar o pecado, ele mandou o filho dele para morrer por nós. O amor sempre vem na frente. Então, quando nós estivermos nas nossas igrejas, nas nossas comunidades, que a gente tenha em mente isso, de que o amor, ele vem primeiro. Primeiro eu amo, depois eu corrijo. Primeiro eu amo e depois eu exorto, eu oriento. Mas o amor, ele sempre vem na frente. E na lição, acho que foi na quarta-feira, tinha vários versos de Deuteronômios lá para nós lermos e falava exatamente sobre isso, de que o amor e o temor a Deus, ele está 100% ligado. Mas não somente isso, o cumprimento dos mandamentos de Deus. Porque se você ama Deus, você irá guardar os seus mandamentos. E a base do mandamento de Deus é o quê? É o amor ao próximo, tanto que tem até uma história no Novo Testamento de quando perguntam para Jesus, mas qual é o maior, assim, o maior mandamento? E ele diz, ame o teu próximo como a ti mesmo. E este realmente é o resumo do que vocês duas estavam falando, né? De que o amor e o temor a Deus, eles estão ligados, mas o fruto dos dois juntos é o amor ao nosso próximo, que é, na verdade, o cumprimento do evangelho que Jesus veio mostrar para nós aqui nessa terra, né? Eu acho que a Maiara já falou, mas eu acho que é importante a gente frisar esse ponto sobre Deus, primeiro nos salvar, primeiro nos amar, né? Porque, de fato, às vezes a gente, até pela nossa cultura mesmo, né? A gente primeiro quer para a gente dar algo, a gente espera, tipo, a pessoa merecer, né? A gente está na sociedade pautada na meritocracia, então, não mereceu, não tem. E Deus é totalmente diferente. Ele, quando o povo de Israel estava lá no Egito, ele simplesmente mandou Moisés, vamos tirar o meu povo do Egito e vamos salvar, porque o povo está lá em aflição. E depois que ele fez isso, depois que passou pelo deserto, foi que, quando chegou no Monte Sinai, ele fez uma aliança, né? Então, vem primeiro, como a Maiara ressaltou, o amor, a libertação, né? E não o dever, né? A lei, acho que a gente pode dizer assim, né? Então, não podemos cobrar de ninguém, né? Que se paute, né? na moral ou na lei de Deus. Se quem é cristã sou eu, se quem escolheu por seguir a Jesus fui eu, né? Então não faz nenhum sentido que a gente espere de outras pessoas um comportamento, né, de um seguidor de Jesus, quando nem sempre ela aceitou segui-lo, né? Eu acho que, inclusive, tem uma parte em Paulo, eu não lembro se é em Coríntios, mas que fala exatamente isso, que a gente não deve ficar esperando das pessoas que não conhecem a atitude de quem conhece, né? Essa atitude a gente deve cobrar de nós mesmos, né? Uma atitude de amor, de misericórdia para com o outro, seguir os seus mandamentos, aquilo que ele fala, que ele recomenda para a nossa vida, enfim. Somos nós que temos essa obrigação e não os outros. E temos a obrigação também de mostrar isso para os outros. Que é um ponto que nós já falamos aqui outras vezes, em outras lições. Muitas pessoas
nunca vão entrar numa igreja. Muitas pessoas nunca vão ler uma Bíblia, mas elas vão conviver com a gente. Elas vão conviver, vão trabalhar no mesmo lugar que a gente trabalha, vão passar pelas nossas redes sociais, vão cruzar o nosso caminho de alguma forma. E quando a gente fala dos mandamentos, se me amais, guardarás os meus mandamentos. A Bíblia é muito clara quando ela diz isso. Também é muito difícil a gente falar, eu amo, mesmo para nós humanos, eu amo o meu marido, eu amo a minha esposa, mas eu não me pede fidelidade, não me pede obrigação nenhuma, porque eu não quero dar. Tem aí os adeptos dessas teorias, mas ela é realmente confusa, para nós humanos. E quando a gente fala de Deus, a gente, se me ama, guarda o meu mandamento. Só que sobre esses mandamentos, a gente também tem que pensar que a gente não pode cair naquilo que caíram lá na época de Jesus, que o mandamento era um peso, era um fardo, não era uma prova de amor, era um código a ser seguido, um monte de regrinha ali que você tinha que fazer, dá tantos passos, anda, faz tal coisa, e o amor já era, o amor acabou, ninguém sabia onde é que estava. Nessa lição de quarta, que é quando fala sobre se me amam, guardarão os mandamentos, né? É importante que a gente também lembre que esses mandamentos, do qual Deus está aqui falando, né? Na verdade, João está falando, né? Gente, acho que é João, né? Se eu não me perdi, não é no livro de João? Então, o que ele está falando está além, né, dos 10 mandamentos, né? Não se resume apenas aos 10 mandamentos ali, mas há muito mais do que aquilo que está ali. Claro que ali são princípios que vão nortear a gente, né? Como Jesus mesmo, ele acaba destrinchando, né? Quando ele fala, o mandamento diz não adulterarás, mas eu digo que aquele, né, que olhar com má intenção já pecou. Então, a gente sabe que o mandamento ele não é estrito sensu, se a gente pode dizer assim, né? Ele não está estritamente ali dizendo só aquilo, ele quer dizer muito mais, né? Então, a gente precisa refletir também sobre o que são esses mandamentos de Deus. Será que é só guardar o sábado e aí no sábado você não faz nada, você fica em casa e tal, quietinho, isso é guardar o sábado, isso é obedecer ao mandamento, né? Será que não dá para, de fato, a gente fazer algo mais produtivo, que mostre mais o amor de Deus através desse dia especial? Né? Se a gente olhar o que Jesus fez, por exemplo, né? Que foi escandaloso até para a época, né? Muitos fariseus ficavam abismados, Jesus curando no sábado, fazendo coisas que tecnicamente não eram lícitas. Então, a gente vê que o limite desse mandamento, dessa ordem, né, ele para quando o amor ao próximo precisa se sobressair. E é por isso que a gente sempre fala, né? Olha, de repente você está no sábado, sim, está no sábado, mas aí você fica sabendo de uma pessoa, de repente um parente, não sei, não tem nada em casa para comer. Não há problema, não há pecado algum em você ir no mercado fazer uma compra para aquela pessoa que está passando fome naquele momento, né? Ou você, de repente, o gás da casa da pessoa acabou e você compra o gás e leva lá. Isso é o amor, gente. A lei diz que você deve guardar o sábado, né? Mas a única razão pela qual a lei ela pode ser quebrada, vamos dizer assim, é se o motivo for o amor. Porque quando você guarda a lei, né, a letra da lei, sem amor, você vê uma pessoa passando uma necessidade e diz, mas é sábado, né? Não pode comprar. Entendeu? Então, assim, a gente precisa entender como que a gente vai equalizar todas essas coisas aí, né? Porque a Maiara, se eu não me engano, a Maiara é advogada, né, Maiara? Ela pode dizer até com mais propriedade do que eu, que até as leis do Brasil, toda lei, ela tem um limite, né? Um salvo-conduto. Não, essa é a regra, mas, de repente, por causa de uma situação assim, né? Ela pode, digamos, ser quebrada, vamos dizer assim, grosso modo aqui. Não sou do direito, então não tenho muito conhecimento para falar, mas eu entendo mais ou menos dessa forma, né?
Tudo Sim, tem ali um limite, né? Então, a gente tem que pensar nisso também. Sempre pensar em guardar os mandamentos de Deus, mas sob o princípio do amor. E, como você trouxe essa questão, Dani, a gente tem os princípios fundamentais. Então, quando a gente traz isso aqui para esse contexto, o princípio fundamental é o amor. A gente fala do direito, o direito fundamental é o quê? Direito à vida, direito à saúde, direito à moradia. E aí a gente entra em contradições em algum momento, né? Em relação a direito à vida, até que ponto? Direito à saúde, até que ponto? Direito à moradia, até que ponto? E aqui a gente tem muito claro, até o ponto do amor. Eu acho que não é nem sobre a questão de quebrar a regra, assim, de que para toda regra tem uma exceção, né? Eu acho que não é nem nesse quesito de quebrar a regra, porque eu vejo da seguinte forma: quando Deus criou tudo, a gente já começou errando desde o princípio. Antes mesmo de Moisés receber as pedras dos 10 mandamentos e tudo mais, nós já tínhamos errado antes. E assim, no momento em que a gente estudou nas lições passadas, quando Moisés desceu da montanha com as tábuas dos 10 mandamentos, o que o povo estava fazendo? O povo estava pecando lá embaixo. O povo tinha pegado os brincos, as pulseiras, tudo, e eles tinham construído bezerros de ouro para adorar. Então, a todo instante, nós estamos pecando. Isso não significa que está tudo bem, é legal, está tudo ok continuar pecando. Não, mas isso mostra de que por amor de Deus por nós, nós temos a graça, nós temos a oportunidade da salvação. Então, antes mesmo de existir a lei, já existia o amor. A lei, ela veio do próprio amor. De que, tipo assim, que se a gente está num relacionamento eu não gosto disso. Você fala para a pessoa, eu não gosto disso, desse jeito não funciona. Porque por amor as pessoas querem que os relacionamentos continuem. E eu vejo a lei na Bíblia dessa forma. Porque nós nascemos sem saber de nada. Tipo assim, quando o bebê nasce, o bebê não sabe de nada. Mas a gente vai educando, isso não é legal de fazer, a gente não pega as coisas dos outros, a gente diz por favor, a gente diz obrigado. Nós vamos educando para que a pessoa saiba seguir no caminho correto. E eu acho que eu vejo dessa mesma forma de Deus conosco. De que, tipo assim, tava legal, mas a tendência é sempre pecaminosa. Então, Lúcifer no céu era tudo perfeito, mas Lúcifer pecou. No Jardim do Éden houve o pecado, e desde então sempre há o pecado. E por isso nós temos a lei, para ser, tipo, ali, o norte. Aqui é para você saber que isso não é legal de fazer, de que dessa forma você não estará amando a seu Deus de todo o seu coração. Dessa forma, você vai estar colocando outras coisas acima de Deus. Então, eu acho que muitas vezes a gente fica com esse pensamento de eu estou quebrando a lei, e não é nem pelo que está escrito na Bíblia, mas é pela educação que muitas vezes nós temos. De que lá no Novo Testamento, quando o povo lá da igreja estava daquele jeito, tem que dar tantos passos, tem que fazer isso, porque já estava havendo uma má interpretação das leis de Cristo naquela época. As pessoas já estavam desviando o olhar da base, do centro que era o amor, para outras coisinhas, para querer quebrar aquilo que eles mesmos já sabiam. E querendo ou não, é dessa forma que o mal, ele acaba afastando tantas pessoas de Cristo, né? Porque às vezes a gente se apega tanto aos mínimos detalhes do isso é certo, isso é errado, que a gente esquece do principal. Então eu acho que o importante é a gente fazer aquela autorreflexão no sentido de, ok, realmente, se tem uma pessoa que está precisando de uma cesta básica no sábado, eu tô indo para a igreja, eu vi um acidente, e eu não posso parar para ajudar essa pessoa porque é sábado, eu tenho que estar na igreja, eu tenho que ir escola sabatina, eu tenho culto, tenho aquilo outro, e você segue em frente, ou você ainda para se perguntar, eu acho que é aquele momento em que você está abrindo brechas para que o mal te deixe confuso ali. Para aquele momento, assim, em que Eva respondeu à serpente lá no Jardim do Éden. E a gente fica, nossa, que tipo de mulher, né? Quem que vai responder à serpente? E eu acho que é nesses momentos que a gente para e fica,
mas eu tenho que fazer isso, eu vou atrasar para o compromisso lá na igreja se eu parar para ajudar essa pessoa. Mas não é. Aí, neste momento, nós já estaremos fazendo errado, porque o princípio da lei é o amor. E pelo amor de Cristo, nós temos a bênção da graça. Porque a própria lição, ela diz que nós já somos, assim, frutos da ira. Nós já nascemos, assim, condenados à morte. Mas o amor de Cristo, ele nos dá a graça. E quando nós aceitamos a graça, eu acredito que isso seja suficiente para nós olharmos para os outros com os mesmos olhos de amor que Cristo olha para nós. E esse ponto que a Ariane falou me fez pensar no seguinte: é muito mais fácil quando a gente tem uma tabelinha, né? Como que eu guardo o sábado? Eu não posso andar mais do que tantos passos, eu não posso carregar isso, eu não posso carregar aquilo, eu não posso fazer isso. E a gente está usando aqui o sábado como exemplo, mas a gente pode falar de qualquer outro mandamento. É muito mais fácil seguir regras do que pensar no porquê eu estou seguindo as regras. É muito mais fácil eu dizer, não come carne, não come queijo, não come açúcar, do que eu dizer, tenha domínio próprio, tenha moderação, faça com sabedoria, porque parece, muitas vezes, que a gente só sabe trabalhar ou no 8 ou no 80. A gente não consegue trabalhar ali no meio e a gente precisa desenvolver esse raciocínio, porque Deus nos fez seres pensantes, Deus não quer de nós uma obediência vazia, cega e quadrada. A Bíblia não é um cabresto que coloca na gente e fala, anda assim e pronto, acabou. Não, a Bíblia é para abrir os nossos olhos, a Bíblia é para trazer o conhecimento que vai nos libertar. E não é libertar para você viver preso numa tabelinha de regra. É te libertar para que você tenha capacidade de pensar, a capacidade de se relacionar com Deus e dizer, olha, eu vou fazer isso com base nisso aqui. É essa diferença que a gente tem que fazer no nosso dia a dia. A própria lição, ela trouxe isso no momento em que ela diz assim, de que nós vivemos em comunidade, nós vivemos em igreja, mas o amor a Deus de todo o seu coração e de guardar as leis é individual. Inclusive, eu vou falar um pouquinho sobre o que a Mayara estava falando, mas só para complementar aí a fala da Ariane, se você olhar lá em Deuteronômio, né, na parte que fala, né, desses mandamentos, e o próprio Êxodo também, quando Deus faz essa aliança, ele não faz para o povo, né, de maneira assim, no plural, né, ele fala no singular. É como se ele estivesse fazendo um contrato com cada uma das pessoas, entende? Então, assim, honra teu pai e tua mãe. Não é honrem os pais de vocês, sabe? É muito pessoal, de fato, como a Ariane comentou. E, recentemente, eu estava pensando, Mayara, exatamente sobre esse ponto que você trouxe aí, né? Sobre como a gente, às vezes, terceiriza a nossa fé. E aí ontem, quando eu estava no salão, a auxiliar de cabeleireira estava convidando, né, tanto a manicure quanto a cabeleireira para ir na igreja dela. Tá? E aí a gente começou a conversar de igreja, de religião e tal. E aí a cabeleireira perguntou, na verdade eu perguntei à cabeleireira, de qual igreja ela é? Aí ela não sabia, perguntou, né? De qual igreja você é? E ela fez, eu sou da igreja Getsemane, alguma coisa assim o nome. Aí a cabeleireira não entendeu o quê? Aí eu falei Getsemane. Aí ela, por que é em inglês a palavra? Não podia ser em português? Aí eu falei, não, na verdade não é inglês, né? Significa isso, isso. Aí expliquei para ela o que era Getsemane e tal. Aí a menina ficou assim me olhando com uma cara de interrogação, né? Aí a cabeleireira fez, é isso mesmo, fulana? Tipo, é isso que ela explicou, que é Getsemane e tal? Aí ela, eu não sei. Na verdade, assim, para ser bem sincera, eu nem leio a Bíblia. Eu fiquei chocada, porque ela nem lê a Bíblia.
E ela estava convidando as pessoas, né, para ir para a igreja dela, e ela nem lê a Bíblia. E aí eu fiquei assim pensando, né, caramba, como a gente evangeliza as pessoas, né? Simplesmente levando, e aí eu estou falando de um modo bem generalista, tá? A gente leva as pessoas à igreja, a gente não ensina elas de fato a estudarem a palavra, as pessoas são meras reprodutoras de pastores, né? Do que pastores falam. E aí a gente... E assim, apesar dela ser de outra religião, isso acontece na nossa também, na Adventista. Eu sempre acompanho alguns pastores e vejo as caixinhas e às vezes me dá gastura o nível de pergunta das pessoas nas caixinhas, sabe? Porque são tão absurdas, no meu ver, né? Que eu fico assim, meu Deus, porque as pessoas não estudam, porque elas não leem por elas, porque elas não se relacionam com Deus, elas mesmas. As pessoas parecem que têm medo, né, de ler, de entender, de pesquisar. É muito mais fácil quando elas recebem tudo pronto, né, na bandeja, assim, mastigado. Só que, assim, a gente incorre num erro, né, daquela pessoa está equivocada também no seu ensinamento. E aí a gente fica à mercê, né, de toda sorte de doutrina, né? Então, é importante que a gente lembre que, acima de qualquer coisa, a religião ela precisa ser um relacionamento com Deus, né? E não com uma instituição em si, ou com pessoas que ali participam, que é importante também, claro, mas, acima de tudo, um relacionamento íntimo, né? Que é importante um pastor, uma pessoa que tenha conhecimento teológico, que vai esclarecer alguns pontos mais difíceis, claro que é importante, mas de que adianta se eu não me relaciono, né? Se eu não ouço essa voz, como que eu vou reconhecer essa voz quando ela falar comigo? Então, assim, a gente tem terceirizado a nossa fé, e isso é muito preocupante, né? Porque a gente tem amado, como diria João, de língua, né? A gente tem amado de língua, mas a gente precisa amar de fato e de verdade. É importante isso, né? Não terceirizar, porque realmente a gente consegue, e com o tempo, convivendo em comunidade religiosa, a gente vai, às vezes, se acomodando a isso, né? E vamos reproduzindo esse ensinamento às outras pessoas. E temos que permitir mesmo que as pessoas questionem, que as pessoas façam umas coisas, não, eu vou fazer isso, eu vou guardar qual mandamento que seja, não, tanto porque as pessoas elas costumam separar, né, o Velho Testamento do Novo Testamento, mas o amor de Deus, como ele existe mesmo antes de tudo isso, então é eterno. Então, quando eu começo a falar do Evangelho, do amor de Deus para as pessoas, eu preciso dar a ela a oportunidade de que ela questione. Por que eu tenho que fazer? Porque a obediência a Deus, quando a Bíblia traz para que, se me amares, guardarei os meus mandamentos, é sabendo por que eu estou guardando esses mandamentos. Porque eu já recebi de Deus, porque eu já recebi a graça de Deus, porque eu creio nesta promessa, porque eu creio que realmente é assim, porque este mandamento, como a Ariane já mencionou aí, foi feito por amor, e a própria lei já é uma demonstração de amor, não é? Porque quando eu obedeço a lei de trânsito, eu consigo evitar acidentes no trânsito, eu consigo evitar algum transtorno no trânsito. Quando eu obedeço às regras do meu trabalho, eu amenizo alguns impactos de relacionamento. Então, mesma coisa é com os mandamentos de Deus. Então, a gente precisa compreender e ensinar outros que ame a Deus sobre todas as coisas, ame a Deus obedecendo, testemunhando, pregando, falando, mas ame a Deus porque Ele é Deus, porque Ele é amor, sabe? E tem a emoção, mas a razão disso. Não, porque ele me livrou disso, ele fez isso por mim. Não porque ele vai fazer, não porque ele é um Deus só abençoador, mas porque ele é Deus. Hoje vivemos num tempo que se exige muito de nós, né? Nós temos que termos a aparência de que está tudo bem, de que nós não sofremos alguns danos por sermos
servos de Deus, por seguirmos a Deus. E isso tem adoecido as pessoas. Então, eu penso assim, o que eu tenho usado, porque cada um tem um dom, né? O que eu tenho usado quando eu falo do amor de Jesus para as pessoas é nessa minha prática de vida. Olha, mas Deus já me livrou de tanta situação, Ele já fez tanto por mim, como não amar esse Deus? Como não testemunhar desse Deus? Como não seguir esse Deus? Então, assim, funcionou comigo, pode ser que funcione com você também, na sua necessidade específica. E mesmo que ele não faça, ele Continua é Deus, sendo né? Deus. Como diz a música, é que eu não lembro a letra toda, mas eu sei que ela fala mais ou menos isso, né? Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele também é Deus. Então, E é assim, importante é isso, Dani, bem lembrado, porque a gente também não pode passar essa imagem de que ele vai fazer tudo à nossa maneira, né? Porque muitas coisas que Deus atende sempre é o melhor para nós, e às vezes esse melhor para nós contraria a nossa vontade, né? Então, por amor a Ele, compreender que realmente a vontade dele foi o melhor, bem colocado. Falar do amor de Deus assim, a gente fica, né? Falando, mas eu acredito que alguns pontos foram trazidos aqui e que são. Todos os pontos são importantes, mas alguns a gente pode ressaltar que o amor ele vem antes de tudo, né? E aí, até caminhando já para as minhas considerações finais, o amor ele vem antes de tudo e Deus quer de nós uma obediência verdadeira, um cumprir os mandamentos e um amor que não seja só de boca. Eu preparei um material onde eu falo sobre como prevenir relacionamentos abusivos para adolescentes, né, para meninas que estão em fase escolar. E um dos tópicos que eu falo é justamente isso. Quando você está começando a se relacionar com alguém, você preste atenção no que essa pessoa faz e não naquilo que ela fala. Porque nos nossos relacionamentos, muitas vezes é assim, eu te amo, mas eu bato, mas eu grito, mas eu não deixo a pessoa ser feliz, eu ofendo. E, às vezes, a gente é essa pessoa, né, que diz eu amo a Deus da boca para fora, porque o nosso comportamento é totalmente diferente, é totalmente na contramão daquilo que a gente está falando. Então, que a gente realmente busque uma obediência verdadeira, um amor verdadeiro. Por mais que nunca o nosso amor chegue aos pés do que Deus já fez por nós, mas que nas nossas possibilidades, dentro daquilo que nós podemos, nós realmente demonstremos esse amor de uma maneira verdadeira. E a gente faz isso quando a gente ama o nosso próximo. Então, indo para as minhas considerações finais, o interessante dessa lição é porque todos os dias ela abordou o mesmo tema, mas de formas muito diferentes, né? O foco central da lição foi amar a Deus, mas abordou todos os temas que nós falamos aqui, do temer a Deus, de cumprir as leis, do amar ao próximo. E nas minhas considerações finais, eu queria, na verdade, era fazer um convite para você que está assistindo aí hoje. Talvez eu não te conheça, não sei em que contexto você está assistindo a gente, se você caiu aqui de paraquedas, ou se você já vem acompanhando a gente por algum tempo, porque quando a gente está nas redes sociais, a gente nunca sabe quem pode estar vendo, né? Mas para você que está assistindo agora, eu queria te fazer um convite, porque esse amor que nós tanto mencionamos aqui é um amor disponível para mim e para você. Então, eu te convido a estudar um pouco sobre isso, a ler a Bíblia, a descobrir um pouco deste amor, dessa graça que está disponível para você e como você também pode praticar isso na vida das pessoas que estão ao seu redor, para que nós sejamos cheiros de luz, cheiro de amor divino para as outras pessoas. Então, esse é o meu convite para você e acho que toda semana todo mundo fala isso aqui, mas se você tem algum interesse, você tem perguntas ou qualquer coisa,
Todas nós que já em algum momento participamos do Lição com Elas, estamos disponíveis para poder te ouvir, para poder conversar. É só deixar nos comentários alguma coisa que nós estamos aqui para compartilhar um pouquinho desse ensinamento com cada um de vocês. Eu gostaria de ler aqui rapidinho para minhas considerações finais, que diz assim: quando as nações dos salvos olham para seu Redentor e contemplam a glória eterna do Pai resplandecendo em seu semblante, ao verem seu trono que existe de eternidade a eternidade e saber que seu reino não terá fim, irrompem num hino arrebatador. Digno, digno é o Cordeiro que foi morto e nos remiu para Deus com seu preciosíssimo sangue. Como disse a Dani na fala anterior, nem sempre tudo que desejamos vai acontecer da maneira que desejamos. Como disse a Ariane aí, não sabemos o contexto que você se encontra. A Mayara também falou da questão de realmente vivermos na prática esse amor ao próximo. Então, meu convite para você também é esse. Viva, experimente esse amor. Seja qual for a sua aflição, Ele é Deus. E Ele te amou antes mesmo de você o procurar. Que Deus abençoe você e sua família. Mas eu procurei um verso também, né, para fazer essa minha fala final, porque um pouco inspirada no que a Mayara falou na fala dela ali, quando ela disse assim, o nosso amor não vai ser tão maravilhoso, tão grande quanto de Deus, mas a gente faz alguma coisa dentro da nossa possibilidade, né? E aí eu lembrei que Jesus disse assim para os discípulos lá, já pertinho de ser crucificado, está lá em João, capítulo 14, versos de 12 a 14, quem quiser ler, diz assim, digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Ele diz que a gente fará coisas ainda maiores do que aquelas que ele fez, né? E o que Jesus fez aqui? Né? Amou até a cruz, né? E parece clichê falar isso, amou até a cruz, mas ele sanou as necessidades das pessoas com que ele se deparou, né, na sociedade. Ele deu vista aos cegos, ele fez coxos andar, ele tirou mulheres que estavam em situação de prostituição, né, que estavam ali numa situação de decadência, e ele as valorizou, né? Deu a elas um lugar junto à mesa, né? Escutou a voz delas, deu o privilégio dela, de Maria, por exemplo, de ser a primeira a vê-lo após ressuscitar, né? Então, assim, não há nada que ele tenha feito que nós, enquanto seus embaixadores, não possamos fazer. Maior até, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, né? E ele prometeu isso. Está aqui em João, acabei de ler. Então, se a gente crê nele, e se a gente crê que o amor dele é incrível, é maravilhoso, certamente podemos amar tanto quanto ele amou as pessoas, né? Podemos demonstrar isso na prática. E aí as pessoas vão ver ele em nós e finalmente estaremos fazendo aquilo para o qual ele nos chamou, né? Nessa coisa toda aqui. Não nos chamou para ser juízes, nem delegados, nem advogados. Mayara bem sabe a função de cada uma dessas pessoas num tribunal de júri. Ele chamou a gente para ser testemunha. Para aquele que testemunhou o que viu, o que viveu, o que passou, enfim. E aí, que tipo de testemunha a gente está sendo? Será que a gente é uma testemunha para o bem ou uma testemunha negativa dessa história, né? Eu espero que a gente seja boas testemunhas, né? Testemunhas que fazem com que outras pessoas se acheguem a ele, pelo nosso viver, pelo nosso exemplo. E agora vamos orar, convido todas a fechar seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor, às vezes é fácil quando a gente fala sobre amar o nosso próximo, né? Mas a gente também sabe que amar não tem a ver necessariamente com o sentimento. Amor é ação, né? A gente precisa atender
as necessidades daqueles que estão próximos. E quem são os nossos próximos? É qualquer um que esteja perto o bastante que a gente possa ajudar. E hoje, com a internet, né, não temos fronteiras. Nosso próximo pode ser qualquer pessoa, inclusive pessoas que estão do outro lado do mundo. De repente estão ouvindo, precisando ouvir as palavras que foram ditas aqui essa noite, e que a gente tenha, de fato, feito esse trabalho com amor no coração. Que elas sintam esse amor, que elas se sintam libertas pela tua palavra, e que elas possam também ser reprodutoras desse amor, né? Que é um amor que ajuda, né? Não é um amor que sente tão somente, é um amor que age, um amor que vai até outras pessoas e atende suas necessidades. Que possamos ser boas testemunhas, que possamos ser pessoas que ouvem a sua voz e que têm um relacionamento íntimo o suficiente para que outras pessoas percebam isso na nossa vida. Agradecemos em nome de Jesus. Amém.